você pode ter certeza sobre a 8ª e última temporada de Outlander. Assumir lados vai custar caro demais. Afinal, qual lado vale a pena quando o preço é o seu próprio filho? Na 6ª temporada, esse dilema começa a aparecer com força. É aqui que a série aperta os Frasier de um jeito que já não permite neutralidade. Quanto mais a pressão cresce, mais fica claro por que essa escolha vai doer lá na temporada final. Porque decidir um lado exige aceitar as consequências e sustentar essa decisão quando ela começa a cobrar. Na 6ª temporada, a coroa passa a exigir prova de lealdade de Jaime. Os rebeldes tratam confiança como teste, e uma personagem histórica vira um lembrete incômodo de como esses rótulos mudam com o vento. Flora MacDonald, a mesma mulher ligada à fuga de Charles Stuart, aparece anos depois defendendo a coroa nas colônias, como se lealdade fosse uma roupa que o tempo obriga você a trocar. E no meio desse aperto político, Outlander acende de novo o que ainda está em aberto no universo da série. Sinais fora do tempo e uma pedra preciosa que surge num lugar errado, amarrando mistério e guerra na mesma cena. Se isso vai pesar no desfecho, a 6ª temporada já começa a apontar nessa direção. Então hoje a gente vai revisitar a 6ª temporada como o ponto em que Outlander começa a cobrar lado, reputação e sobrevivência ao mesmo tempo. Porque esse pacote tem tudo a ver com o tipo de escolha que a temporada final vai exigir. E o comitê de segurança deles? E manter o tempo para nós. Em 1773, antes de a 6ª temporada começar, a família Frasier chega na Ridge carregando duas certezas contraditórias. Por um lado, eles finalmente têm uma casa de verdade. Por outro, essa casa existe num território que já está caminhando para uma guerra inevitável. Claire sabe o que vem pela frente, e Jaime já entendeu que a causa inglesa vai afundar mais cedo ou mais tarde. O problema é que a vida deles, naquele momento, ainda depende de acordos com a coroa e de convivência com gente que não escolheu o mesmo lado. Claire também não começa a temporada inteira. O sequestro e a violência dos Browns deixaram marcas concretas, e ela tenta seguir funcionando como médica e como esposa, mas o corpo reage como se o perigo nunca tivesse ido embora. A temporada mostra isso cedo. O trauma vira rotina. Jaime, por sua vez, está preso na função mais ingrata dentro de uma comunidade: ser a autoridade. Ele precisa arbitrar conflitos, manter as terras em ordem, lidar com o que vem de fora e com o que nasce por dentro, sabendo que qualquer decisão pública vira munição para quem quer derrubá-lo. E é nesse terreno que a ideia de mudar de lado para sobreviver começa a ganhar peso, porque sobreviver ali exige negociar com forças que ele já não respeita. E logo no primeiro episódio, a Ridge ganha um novo fator de tensão. Chegam Tom Christie e os filhos dele, Malva e Alan, para se estabelecer. Tom entra como alguém que se sente autorizado a ditar o que é certo, o que é pecado e o que deve ser punido. A presença dele muda o clima da comunidade, porque fé, naquele lugar, já começa a funcionar como poder social. A temporada costura esse presente com um retorno a Ardmore em 1753 por um motivo bem específico: mostrar que Tom Christie e Jaime têm uma história antiga e que essa história foi moldada por hierarquias e por violência institucional. Em Ardmore, a prisão vira um laboratório de lealdade, onde um gesto pode te salvar ou te destruir diante dos homens e diante dos guardas. No flashback, a divisão religiosa entre protestantes e católicos explode entre os prisioneiros. A briga escala no trabalho forçado, um homem morre no caos e um pedaço de tartan vira pretexto perfeito para a punição exemplar. Jaime toma a culpa para proteger outro homem e apanha. E fica claro que, mesmo ali, ele já operava no modo "eu protejo os meus, custe o que custar". A menção mais curiosa desse bloco é que, depois do conflito religioso, surge a ideia de transformar Ardmore em loja maçônica como solução administrativa para conter tensões internas. Parece detalhe solto, mas a temporada encosta nessa lógica. Estruturas de fraternidade e ritual podem virar ordem, pertencimento e disciplina. E quando a guerra chega, também viram rede. Voltando ao presente, a Ridge também está sob pressão porque a política colonial já está batendo na porta. Richard Brown e homens do Comitê de Segurança rondam a região com tom de vigilância, como quem testa limites e marca presença.
Quando um chifre de pólvora vira motivo de acusação, isso explode em público. Brown chega com seus homens e acusa Alan Christie diante de Jamie e dos demais. Brown insiste no peso do crime e quer punição. Tom tenta impedir que Alan seja levado e declara que ele mesmo vai puni-lo. A comunidade entende rápido que aquele tipo de ordem pede submissão e que a humilhação pública é uma ferramenta. Em paralelo, a tensão dentro de casa ganha corpo. Fergus está afundando, Marsali está sobrecarregada e Henry Christian, o recém-nascido deles diagnosticado com nanismo, vira alvo de crueldade. Quando Fergus entra numa briga por comentários depreciativos sobre o filho, Tom se posiciona pedindo respeito. E isso importa porque marca a estratégia dele. Ele vai tentar dominar a Reed pela moral. Na mesma linha, Claire começa a ser observada por Malva, e isso aparece de um jeito sutil, mas calculado. Malva demonstra interesse em acompanhar Claire e aprender, e Tom reage com advertência moral sobre mãos ociosas. Pai e filha já entram na narrativa como uma engrenagem de controle. Outra frente que a temporada abre no início é a diplomacia com os povos indígenas. Para impedir que Richard Brown seja nomeado agente indígena, Jamie aceita assumir esse cargo. E cargo é a palavra certa. Ele vira uma ponte oficial entre a coroa britânica e nações indígenas da região, num período em que armas, comércio e alianças têm peso militar direto. Isso prende Jamie numa contradição. Ele sabe para onde a história está indo, mas está formalmente ligado a funções do governo colonial britânico. E essa fricção cresce porque, mais adiante, obriga um personagem a decidir o que salva primeiro: a própria família, a comunidade ou o lado que parece certo no papel. No segundo episódio, a religião volta como força política quando Tom pede para construir uma igreja e organiza a comunidade em torno disso. E aqui a conexão com Ardsmuir fica direta. A mesma tensão religiosa que explodiu entre prisioneiros volta a organizar pertencimento e punição no presente. Nesse mesmo episódio, acontece uma sequência que resume o tipo de medo que a Reed carrega. Durante um funeral, a mulher considerada morta volta, com sinais de vida. Claire identifica que ela ainda está viva e um devorador de pecados aparece para realizar o ritual com pão e moedas. Logo depois, a mulher morre. Resultado: Claire volta a ser chamada de bruxa e é proibida de entrar na nova igreja. Essa cena é chave porque ela cria, na prática, uma redistribuição de reputação, um acontecimento limítrofe, onde ciência e superstição se encostam, vira combustível para marcar Claire como risco simbólico. E esse tipo de marca alimenta a perseguição quando a ordem social fica instável. Enquanto isso, Jamie e Ian vão até a aldeia Cherokee, passam a noite lá. E Jamie leva um choque cultural bem específico quando mulheres Cherokee entram na cama dele e Ian precisa traduzir e explicar a situação. A cena lembra que alianças ali dependem de códigos, costumes e política. E como agente indígena, Jamie vai ter que atravessar tudo isso sem ofender, sem provocar conflito e sem virar o inimigo certo na hora errada. De volta a Ridge, Jamie conversa com Claire sobre a posição dos Cherokee numa eventual guerra. E Claire admite que não sabe responder com certeza. Essa fala vira semente para a temporada final. A revolução vai cobrar alinhamentos, e os povos indígenas entram como um dos fatores que tornam mudar de lado uma decisão de sobrevivência, não de ética. O terceiro episódio mostra Henry Christian virando alvo de superstição quando algumas crianças o colocam numa cesta e o lançam no rio, e Roger precisa agir rápido para salvar o bebê. A reação ao ataque acende tensões na comunidade, enquanto Fergus entra em crise ao encarar o modo como o filho pode ser tratado, e Marsali perde a paciência com a escalada da bebida. Mais tarde, Tom Christie pede que Roger assuma os cultos e leve adiante o projeto da igreja, e Roger recusa com sinceridade. Ele não se sente pronto para ser ministro. Só que o pedido fica no ar, e a temporada deixa claro que fé, na Ridge, é liderança. Se Roger aceitar esse lugar mais adiante, ele vai herdar não só um púlpito, mas também a disputa por quem define moral e quem dita pertencimento. A primeira parte da sexta temporada fecha esse começo com a Reed já rachada em linhas bem claras. A autoridade de Jamie foi desafiada em público, a crença da comunidade virou arma contra Claire, Tom Christie começou a montar uma estrutura religiosa que organiza gente e opinião.
E a política colonial já mostrou que sabe punir rápido quando quer. A partir daqui, a temporada só precisa de uma faísca para transformar essa divisão em perseguição aberta. E ela planta essa faísca com calma demais para ser coincidência. Mas o quê? Seus desenhos no papel são ótimos, mas não se permanecerem lá. No quarto episódio, a temporada puxa a política para o primeiro plano com uma decisão prática: entregar armas aos Cherokee. Ainda na Ridge, Major MacDonald, um oficial britânico que está hospedado ali durante essa missão, interrompe a manhã de Jamie e Claire com o jeito mais prosaico possível: uma alergia ao gato Adso, o gato de Claire. E esse detalhe funciona como contraste. Dentro de casa, tudo parece cotidiano. Fora dela, cada passo já tem peso de guerra. Jamie manda Fergus a Cross Creek para vender mercadorias. Ian se prepara para acompanhar a entrega e Brianna coloca na mesa a lembrança mais cruel de todas. Ela fala do caminho das lágrimas, a remoção forçada que décadas depois vai arrancar nações indígenas do sudeste dos atuais Estados Unidos, sobretudo os Cherokee, e empurrá-las para o oeste, numa marcha com fome, doenças e muitas mortes. A fala de Brianna muda o tom da missão, porque deixa explícito que arma e aliança não garantem destino quando a disputa por terra vira política de Estado. Jamie e Ian seguem com a carroça levando mosquetes para a comunidade Cherokee, e o episódio faz a viagem ter duas camadas ao mesmo tempo: o presente da negociação e o passado de Ian. Em flashbacks, Ian aparece sendo adotado pelos Mohawk, com o cabelo raspado no estilo do grupo e recebendo um novo nome: Irmão do Lobo. Ele se aproxima de Emily, uma mulher indígena que escolhe o próprio parceiro, e o relacionamento deles é mostrado como pertencimento real. Vida em comunidade, cama dividida, promessa de família. A gravidez de Emily vem como esperança, e as perdas gestacionais sucessivas como ruptura. Depois disso, Ian é informado de que seu espírito não é forte o bastante, e é expulso, orientado a voltar ao próprio povo. Quando ele tenta ver Emily outra vez, ela confirma que ele deve partir. O passado de Ian entra como ferida que ainda dita reação e decisão. No presente, ao chegar ao acampamento Cherokee, Ian percebe que há Mohawk ali também, negociando, e entre eles está Kaheroton, um Mohawk ligado ao ponto mais doloroso do passado de Ian. Ian descobre que Emily está com Kaheroton e que existe uma criança nessa família, e isso vira gatilho imediato. Ele parte para cima de Kaheroton. Os dois entram em briga física e Jamie precisa intervir junto com Scott, outro agente indígena, ou seja, outro representante oficial na fronteira, com autoridade para mediar e, ao mesmo tempo, com interesses próprios. A briga escala porque Scott agride e provoca Kaheroton, e o conflito vira desafio de duelo. Antes do duelo, o episódio deixa um mecanismo bem concreto à vista: disputa por terra e o jeito legalista de empurrar povos indígenas para fora do caminho. Scott menciona ter comprado terra de indígenas no Tennessee. Jamie lembra limites de tratado, e Scott responde com o argumento que parece técnico, mas é político. Se indígenas estiverem dispostos a vender, tecnicamente não haveria problema. Esse tipo de conversa existe porque, depois da Guerra dos 7 Anos, encerrada em 1763, a coroa britânica tenta controlar expansão e compras de terra na fronteira por meio de linhas de limite, tratados e agentes nomeados. Na prática, colonos e especuladores pressionam por novas áreas e buscam brechas para transformar venda em justificativa, mesmo quando o desequilíbrio de poder torna a negociação desigual. É esse mundo que a temporada está preparando para a fase final. Guerra, terra e alianças viram a mesma disputa. O duelo é montado com pistolas, e aqui a temporada mostra caráter em vez de discurso. Ian entrega uma arma para Kaheroton ter chance real. Kaheroton devolve a Ian um bracelete ligado à antiga união com Emily e pede que ele cuide da família se ele morrer. Scott tenta trapacear, atirando antes do combinado, e Ian impede que o tiro atinja Kaheroton. Depois da tentativa de trapaça, Jamie oferece a Kaheroton a possibilidade de matar Scott ali mesmo, e Kaheroton escolhe não atirar. O episódio fecha esse ciclo com Ian devolvendo o bracelete, afirmando que Deus escolheu Kaheroton para ficar com Emily, e soltando no rio o talismã de lobo que Emily havia feito.
como quem encerra a parte do passado que ainda o mantinha preso a um único nome. Ainda no acampamento, Jaime tem uma conversa reservada com um líder Cherokee e decide falar do futuro do jeito que Claire e Brianna permitem. Ele diz que as mulheres da família vêm em sonhos e avisa que tempos difíceis vêm pela frente, deixando claro que o aviso é para que o povo Cherokee lute por si mesmo. É um lembrete incômodo de que a guerra que se aproxima, na história real, vai empurrar o destino indígena para o abismo. De volta a Ridge, o episódio encaixa outra linha de tensão que vai crescer, o éter. Claire testa o éter como anestésico com Lizzie e Josiah, inalando enquanto ela e Malva observam e anotam. E Malva mostra interesse direto no caderno de anotações cirúrgicas e na ideia de colocar pessoas para dormir. Ao mesmo tempo, Malva tenta flertar com Josiah e Lizzie corta a situação, deixando o triângulo de proximidade e disputa bem mais nítido. E quando Jaime retorna e diz a Claire que pretende renunciar ao cargo de agente indígena, a decisão vem como sinal de que ele já percebeu que esse posto o prende demais ao tabuleiro britânico num momento em que ele vai precisar sobreviver ao movimento contrário da história. O episódio ainda fecha com Malva observando, escondida, um momento íntimo de Jaime e Claire no estábulo. Preciso fazer o teste. É que eu não posso facilmente operar alguém e dar éter ao mesmo tempo. Em Wilmington, Claire e Jaime participam de um evento lealista em homenagem a Flora MacDonald e veem de perto como a tensão política já está explodindo nas ruas, incluindo ataques a uma gráfica por causa de panfletos encomendados por Jocasta. A ida a Wilmington muda o clima. A cidade aparece como porto e centro de circulação de notícia, e isso faz diferença numa colônia que está perto de explodir. O governador Josiah Martin surge como a face institucional da coroa na Carolina do Norte, o homem que precisa conter rebeldia e que passa a olhar Jaime como risco. E, em paralelo, Lord John Grey entra como oficial britânico com acesso e autoridade, alguém que consegue circular onde outros não conseguem, e que naquele momento também está ali para observar. O episódio abre com um flashback que merece destaque, porque ele é um acerto de contas de uma dívida antiga da série. Em junho de 1746, depois de Culloden, o príncipe Charles Stuart está fugindo e aparece disfarçado de mulher, enquanto Flora MacDonald ajuda a tirá-lo da Escócia. Isso aconteceu na história real. Flora MacDonald ficou lembrada até hoje como uma heroína escocesa por ajudar Charles Stuart a escapar depois de Culloden. Mesmo que o detalhe dele ter fugido disfarçado de criada Betty Burke vire motivo de piada para muita gente quando essa história é recontada. No presente da série, Flora MacDonald aparece no jantar em honra dela, agora alinhada como lealista, ou seja, defendendo publicamente lealdade à coroa. A conversa surge enquanto as mulheres fumam um cachimbo de flor de cannabis num momento mais leve, e essa cena também amarra de forma bem concreta com o flashback. É ali, entre tragos e risadas, que Flora volta a falar do Bonnie Prince e do peso de ser associada a ele. É nesse clima que entram os Sons of Liberty, os Filhos da Liberdade, um grupo que existiu de verdade nas colônias e atuava como rede de resistência contra medidas britânicas, com reuniões discretas e pressão pública. Na série, eles aparecem em Wilmington como esse tipo de movimento clandestino, e entrar ali dependia de confiança. Antes de te aceitar, eles te testavam para garantir que você não tinha nenhuma simpatia pela coroa, porque se tivessem dúvida, o risco de denúncia e repressão era alto demais. E a prova disso vem rápido na cena da gráfica, quando a multidão tenta punir um impressor por causa do que ele colocou em circulação, ou seja, os impressos de Jocasta. O homem leva um tiro sem morrer, piche atinge o pescoço de Jaime, e Jaime e Lord John conseguem dispersar as pessoas. O ponto decisivo é que Jaime defende o direito do impressor de imprimir. Isso coloca Jaime num lugar perigoso para os dois lados. Para a coroa, ele vira suspeito. Para rebeldes mais radicais, ele vira protetor de quem deveria ser calado. Quando você para e analisa, percebe que sexta temporada está o tempo todo construindo esse aperto. Quando a política vira assunto de rua, neutralidade deixa de ser posição possível. Depois, Jaime admite a Lord John que vai à reunião dos Sons of Liberty, e Lord John aceita atrasar soldados o máximo que conseguir,
Só que Jamie chega e é rejeitado justamente porque defendeu o impressor. Quando Jamie avisa que soldados estão a caminho, o grupo desmonta a reunião e tenta parecer normal, até simulando uma noite comum com bilhar. É clandestinidade na prática, com improviso e paranoia, o retrato de um movimento que ainda não virou exército, mas já virou risco de prisão. Ainda em Wilmington, Claire reconhece um assobio de Coronel Bogey March e identifica a melodia como algo completamente fora do tempo para aquele mundo. Em seguida, aparece um prisioneiro na cadeia de Wilmington, segurando uma pequena esmeralda e assobiando a mesma melodia. A esmeralda é descrita como roubada de Flora MacDonald no dia anterior. A temporada fecha o episódio com esse gancho estranho, uma música fora do século e uma pedra preciosa na mão de alguém que a história ainda não explica. Senhora MacDonald, não devemos atrasar mais a senhora. Roger flagra Malva numa igreja com um homem. Ela reage com ameaça direta. Se Roger contar, ela vai espalhar que ele tem um caso com Amy. É assim que Malva opera. Ela antecipa o boato e usa a reputação como punição. No mesmo episódio, Malva vai até uma cabana com um corpo em decomposição e corta um dedo do cadáver. Depois, aparece a montagem de um encanto de amor com ossos de dedos. A temporada junta essas peças para deixar claro o método: criar rastro físico e alimentar superstição, porque isso vira prova social quando alguém quer acusar outra pessoa. E isso conversa diretamente com a 8ª e última temporada. Quando o conflito se aproxima, o intervalo entre boato e punição diminui. A 6ª temporada mostra esse mecanismo em ação, e Malva é uma das forças que aceleram essa lógica. Uma epidemia de disenteria atinge Fraser's Ridge e faz a comunidade entrar em colapso. Mortes se acumulam e Claire se envolve diretamente no atendimento aos doentes. No meio do surto, ela mesma adoece com gravidade e passa dias entre febre, delírios e cuidados constantes da família. Brianna também recebe uma confirmação importante aqui. Ela descobre que está grávida. Isso é um daqueles plantios óbvios para o fim da saga. E com a guerra batendo à porta, uma gravidez também vira medo. Sobreviverão ao parto, a mãe e o bebê? Quando enfim melhora, Claire acorda com o cabelo cortado como procedimento caseiro para a febre. E não fica claro quem realizou, embora a atitude de Malva pareça a mais suspeita. Mas quando a situação começa a se estabilizar, a crise toma outro rumo. Malva Christie aparece grávida e acusa Jamie de ser o pai. Tom tenta formalizar um acordo e o boato se espalha. Claire é hostilizada, passa a ser evitada por parte dos moradores. Quando Claire confronta Malva, ela diz com clareza que não acredita que Jamie seja o pai. Só que Alan interrompe, chama Claire de bruxa e Malva reforça essa leitura dizendo que já viu Claire trazer pessoas de volta. O que está acontecendo aqui é um mecanismo que a 6ª temporada vem construindo desde o começo. Transformar conhecimento médico em feitiço quando convém e transformar trauma em prova social. A acusação sexual contra Jamie e a acusação moral contra Claire entram juntas, porque assim o ataque não é só contra o casamento, é contra a autoridade deles na Ridge. Ao mesmo tempo, novos fatos ligados a Malva entram no tabuleiro. Ian revela que dormiu com Malva e admite que o bebê pode ser dele. E Claire lembra que Malva também esteve com Obadiah Henderson, outro possível pai. E a tensão na comunidade aumenta. Claire recorre ao éter para lidar com a pressão. O fechamento instala uma virada brutal. Claire acorda e encontra Malva morta no jardim, com a garganta cortada. Claire tenta salvar o bebê com uma cesariana de emergência, mas a criança não sobrevive. O episódio termina com Claire coberta de sangue e diretamente ligada à cena do crime e à morte do bebê, em um ambiente já inflamado por acusações e misticismo. No dia seguinte, Tom Christie quer enterrar Malva e o bebê longe de solo consagrado, no bosque, porque trata os dois corpos como pecaminosos e teme contaminar o cemitério. Claire já está devastada, e Jamie impõe que vai haver serviço fúnebre, com Roger conduzindo a cerimônia, porque a situação ali já virou disputa por autoridade na Ridge. O episódio organiza a reação comunitária à morte de Malva, a disputa sobre onde enterrá-la, a baixa adesão ao funeral e a hostilidade aberta dos Christie deixam registrada a quebra do convívio na Ridge, ao mesmo tempo em que os boatos sobre as facas de Claire crescem. O funeral é pouco frequentado e o clima fica explícito quando os Christie rejeitam Jamie e Claire na hora de carregar os caixões.
Para o público da Ridge, a suspeita não está em aberto. Ela já ganhou forma, e o casal passa a sentir isso no jeito como as pessoas se afastam, sussurram e observam. Enquanto tudo isso acontece, Claire tenta reconstruir a própria memória do que aconteceu naquela noite. Ela costura os ferimentos no corpo de Malva, treme, e volta a ouvir provocações e vozes associadas a Malva e a Lionel Brown. Claire tenta se anestesiar bebendo uísque e volta a cogitar a máscara de éter, porque sente que está perdendo o controle da própria mente. A virada vem quando Lizzie diz para Claire que foi ela quem bateu a porta da casa grande no dia da morte de Malva. Claire percebe que, se estivesse consciente e atendendo, Lizzie teria visto ou ouvido alguma coisa. Isso faz Claire concluir que não matou Malva, correr para a sala de cirurgia e guardar o éter. Mesmo com o éter guardado, as visões continuam e se ampliam. Claire volta a ver Lionel Brown e, depois, outras figuras do passado, incluindo Gillis Duncan, Frank Randall, Blackjack Randall e Dougal. Jamie percebe o estado de Claire e os dois conversam abertamente sobre o que ela está vendo e ouvindo. Enquanto Claire tenta respirar, Lizzie chega com Josiah e Cassie Beardsley e confessa que ela e os irmãos mantêm um relacionamento. Ela também diz que está grávida e não sabe qual dos gêmeos é o pai. Jamie exige que Lizzie se case com um dos dois, mas, como ela se recusa a escolher, ele resolve de um jeito prático. Manda os gêmeos jogarem no palito, faz um rito de casamento entre Lizzie e Cassie. Depois, determina que Josiah deixe a Ridge e não volte até depois do nascimento do bebê. Só que, mais tarde, Lizzie vai com Josiah, o irmão, até a casa de Roger e Brianna, e pede que Roger faça outro rito de casamento entre eles, sem mencionar o anterior feito por Jamie. No mesmo movimento, Brianna conversa com Roger sobre ele se ordenar como ministro, e ele assume que quer buscar ordenação formal, reforçando o papel religioso que começa a ocupar na comunidade. Na manhã seguinte, Brianna, Roger e Jamie seguem viagem para dar andamento ao plano de ordenação. No caminho, Brianna percebe que Jamie está com piolhos e, ao cortar o cabelo dele, ela encontra uma marca no couro cabeludo, que Roger identifica como uma marca de nascença hereditária. Roger mostra que tem uma igual, e isso confirma para os dois que Jamie é filho biológico dele. Na estrada, eles ainda encontram um jornal da tipografia do Fergus com o título The New Bern Onion. O nome é engraçado, e Fergus escolheu para refletir sua intenção de que a publicação fosse uma fonte de notícias da cidade de New Bern. Mas a referência à cebola, onion, tivesse camadas complexas. Representa uma nova fase mais tranquila para Fergus e sua família. É um erro que cometi antes. Longe de Fraser's Ridge, o fechamento transforma a suspeita em consequência concreta. O comitê de segurança liderado por Richard Brown chega à Casa Grande para prender Claire pelo assassinato de Malva. Jamie tenta negociar, mas a pressão cresce e a decisão vem com estratégia. Para não deixar Claire sozinha na custódia do comitê, ele aceita ir junto e entrega as armas. Tom Christie se apresenta e diz que vai acompanhar o grupo durante o deslocamento. Na viagem, Brown muda o plano. Não haverá tribunal em Salisbury e o destino vira Wilmington. A comitiva evita Cross Creek por causa das conexões de Jocasta. Brown espalha pelo caminho que Claire é culpada, e a violência da população encurta a distância entre acusação e ataque. Em uma parada, Jamie e Claire são separados à força. Claire chega a Wilmington e é colocada em uma cela. Brown a provoca sobre a forca, e Tom entrega dinheiro para ela e promete ficar na cidade, além de assegurar que Jamie está vivo. Do outro lado, Jamie desperta amarrado a um poste na praia, com captores dizendo que ele será colocado em um navio com destino à Escócia. Então, jovem Ian chega com guerreiros Cherokee, ataca os captores e liberta Jamie. O último homem é morto depois que Ian indica que eles já sabem onde Claire está. Um homem poderia matar uma mulher que carregasse um filho dele, mas nenhum homem faria tal maldade de roubar um bebê não nascido do útero. A sexta temporada pega um dilema que Jamie carrega desde que aceitou terra cedida pela coroa nas colônias e coloca esse dilema em modo diário. Escolher lado deixa de ser debate e vira condição de sobrevivência. Jamie já viveu o peso de estar do lado que perde em Culloden e agora enfrenta a versão colonial disso. Na Ridge, cada decisão pública vira comentário, vira rótulo, vira argumento para alguém te aceitar ou te derrubar.
Por isso, a 8ª e última temporada de Outlander tende a tratar lealdade como consequência acumulada, não como teoria. O que dá o tom dessa escalada é a série mostrar os dois campos sem romantização. Em Wilmington, a rebeldia aparece como pressão de rua, intimidação e punição pública. A reunião dos Sons of Liberty funciona como teste de confiança, em que uma frase ou um gesto já bastam para te carimbar. Na mesma Carolina do Norte, o Comitê de Segurança aparece como ordem que vira ameaça. A temporada coloca uma ideia bem concreta. Quando a política esquenta, os dois lados aprendem a punir, e muita coisa acontece antes de virar lei. A questão indígena é um terceiro eixo que endurece esse mundo. Ao aceitar ser agente indígena para impedir que Richard Brown assuma o posto, Jaime entra numa função em que aliança significa arma, pólvora, promessa e cobrança futura. E Brianna joga um destino no horizonte ao mencionar o Trail of Tears, a remoção forçada de povos nativos para o oeste, já no século XIX, com mortes e devastação no caminho. A cena não diz que armas resolvem ou evitam isso. Ela aponta como a política colonial costuma transformar parceiros estratégicos em obstáculo a ser removido quando a expansão vira prioridade. E dá para costurar isso com a temporada final sem inventar futuro. A guerra no sul tende a cobrar posicionamentos em ambiente de milícia, vizinhança e retaliação local, onde neutralidade raramente é aceita por muito tempo. A 6ª temporada prepara esse terreno, mostrando a Reed sendo empurrada para esse tipo de mundo, até culminar na prisão de Claire, na separação do casal e num resgate que depende de alianças construídas a duras penas. A escalada que vai apertar depois começa aqui. Primeiro na comunidade, depois no campo de batalha. É hereditário. Roger. A 6ª temporada reorganiza a Reed por dentro com a chegada de Tom Christie, um presbiteriano rígido com passado em Ardsmuir, acompanhado de Malva e Alan. Tom disputa poder pelo caminho mais eficiente naquele contexto, o religioso. Malva se aproxima de Claire pela medicina, ganha espaço e aos poucos transforma a intimidade em munição, enquanto Alan aparece como extensão agressiva dessa dinâmica. Quando a acusação de paternidade explode, o ataque mira a legitimidade de Jaime e Claire como centro de autoridade da comunidade. Claire atravessa a temporada com o trauma do sequestro ainda ativo, e quando a comunidade volta a chamar sua medicina de bruxaria, o éter vira tentativa de anestesiar dor e medo. Ao mesmo tempo, o dilema político de viver em terra da coroa, às vésperas de guerra, deixa Jaime vulnerável a qualquer leitura pública. O Comitê de Segurança transforma essas fragilidades em arma e fecha a armadilha contra os dois. Roger ganha eixo próprio ao buscar a ordenação, o que o coloca na prática como liderança presbiteriana numa comunidade em disputa. Brianna confirma a gravidez e confirma que Jaime é filho biológico de Roger, dois fatos que deixam o futuro da família mais exposto justamente quando a situação política piora. O arco mais visível de transformação é o de jovem Ian. A ida aos Cherokee reabre a história dele com os Mohawk e expõe que o passado ainda sangra, mas também mostra que ele aprendeu a operar nesse mundo de alianças. No encerramento, isso vira ação. Ian acompanha a escolta, reúne guerreiros Cherokee e executa o resgate na costa, enquanto Claire permanece presa em Wilmington. E no saldo mais duro, a temporada deixa mortes que mudam o rumo. Malva e o bebê não sobrevivem, e a desconfiança que vinha crescendo vira punição formal, separação e prisão, empurrando todos para o tipo de escolha que a temporada final vai exigir. A série manda muito bem ao trazer Flora MacDonald e a fuga de Charlie Stewart após Culloden, porque isso aconteceu mesmo. Ela realmente auxiliou a fuga do príncipe disfarçado, num contexto em que abrigar um fugitivo jacobita podia significar prisão. A série usa esse passado para colocar Flora, anos depois, nas colônias, em outra posição política, o que vira espelho do dilema de lealdades que Jaime atravessa na América. Wilmington também condensa um mecanismo real do período. Política virou rua, e rua virou disciplina social. Sons of Liberty eram redes locais de resistência colonial que organizaram boicotes e também ações de intimidação contra quem era visto como aliado da coroa. Nesse contexto, ataque à gráfica faz sentido porque imprensa, panfleto e anúncio
eram infraestrutura de mobilização, e controlar circulação de texto era controlar mobilização. Piche e outras humilhações públicas também aparecem como punições extralegais usadas para marcar alguém diante da comunidade. Já a referência à maçonaria, citada como ponte de aproximação e regra comum, funciona porque maçonaria já era uma rede espalhada no mundo britânico. Lojas eram espaços de sociabilidade masculina com rituais, disciplina interna e circulação de influência local, inclusive nas colônias. Em tempos de radicalização, redes de pertencimento viram capital político. A camada religiosa conversa com isso. No século XVIII, chamar alguém de papista carregava estigma social e político, útil para isolar uma pessoa numa comunidade prestes a se dividir. A temporada também planta um gancho bem específico: a Esmeralda. Em Wilmington, Claire ouve alguém assobiando Colonel Bogey March, música que ela reconhece do século XX. Logo depois, a série mostra um prisioneiro assobiando a mesma melodia enquanto segura uma pequena esmeralda, descrita como roubada de Flora MacDonald no dia anterior. O anacronismo da música e a presença da pedra no mesmo bloco de cenas deixam a sensação de pista. E numa saga em que pedras preciosas aparecem ligadas à travessia de viagem no tempo, a escolha não parece gratuita. A sexta temporada fecha uma resposta que reorganiza Brianna e Roger por dentro. A marca hereditária no couro cabeludo confirma que Jamie é filho biológico de Roger. Isso tira um peso que vinha corroendo o casal desde a quinta temporada. E muda o jeito como eles planejam o futuro, justamente quando esse futuro começa a ficar mais perigoso. A temporada também reforça um fio que ainda está em aberto. Claire lê um recorte sobre um incêndio fatal envolvendo os Fraser, o mesmo tipo de aviso que, em outra linha, fez Brianna decidir atravessar as pedras para alertar Claire. Na sexta temporada, isso segue como incógnita e volta a rondar a saga depois. E perto do fim, surge uma referência rápida a uma vidente francesa e a ideia de que Jamie teria 9 vidas. A temporada não para explicar quem é essa vidente nem de onde vem essa conta, então a fala fica no ar como pista. O timing chama a atenção porque aparece quando Jamie e Claire estão encurralados. Então, a sexta temporada termina deixando uma pergunta que vai além do quem matou Malva, mesmo sendo essa a chave imediata do que cai sobre Claire. O roteiro empilha sinais de que reputação, papel impresso e pedras ainda vão disputar o destino dessa família até o fim. Rever a sexta temporada com esse olhar muda o peso de tudo, porque aqui a série mostra como a guerra começa a tomar uma comunidade antes de chegar como batalha. E para você, o que você mais quer ver respondido no final? Você acha que a previsão da vidente sobre as 9 vidas de Jamie volta a ser assunto? E o mistério das viagens no tempo e das pedras preciosas? Olha essa novidade! O vestido vermelho de Claire virou estampa! A Sassenai Style é uma camiseta inspirada naquela cena icônica de Outlander, pensada para quem ama a série e quer levar essa história para o dia a dia. Se esse momento também te marcou, confere os detalhes no link da descrição. Você acha que fecha de um jeito satisfatório? Comenta aqui, porque no próximo vídeo a gente segue para a 7ª temporada, que pega essa separação de Jamie e Claire e não deixa a história respirar. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com aquela pessoa fanzona de série histórica como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vai? Onde vai?